E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Raia Podcast. Esse podcast nasceu do coração do nosso mestre Sebastião e da nossa igreja Nova Geração Church, onde a gente vai estar falando mais sobre o genuíno evangelho. A gente tem uma escola também, que é a Escola Raia, onde a gente se aprofunda ainda mais na mente de Deus, e isso aqui é um braço, é um fruto dessa Escola Raia. Então, para falar nesse primeiro episódio, estamos aqui com o mestre Sebastião. Ele é o fundador da Nova Geração Church, ele é fundador da Escola Raia, e eu queria pedir, mestre, se apresente para o pessoal e fale mais um pouco da sua vida, que eu tenho certeza que muita gente está interessada em saber isso também. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho um ministério na minha vida, um dom que me foi dado por Deus de mestre da palavra, que tem como intuito trazer exatamente o que estava na cabeça de cada um dos autores da Bíblia no momento em que Deus os inspirou para escrever. Nós chamamos isso de revelação, a reiluminação da boa e velha palavra. Sim. Esse foi o ministério que Deus me deu. E fundei a Nova Geração, que é um dos ministérios que eu venho fundando durante o meu ministério apostólico também, e a Escola Raia, que já há aproximadamente 18 anos vem formando líderes, levantando pastores e concluindo, edificando o chamado de pessoas Sim. que verdadeiramente foram chamadas por Deus. Legal. E é legal falar também que a Escola Raia, ela é uma escola interdenominacional. Então não é uma escola só para quem é da Nova Geração Church. É uma escola para quem quer conhecer de verdade a mente de Cristo. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que gera muita polêmica na internet ou nas igrejas por aí, que é a graça. Mestre, para começar, qual que é a definição da graça na Bíblia? Bem, a graça é um assunto bastante polêmico, até porque pessoas começaram a colocar a graça como uma vertente do Evangelho, Sim. como uma mensagem específica. E a graça não é uma mensagem específica, ela é o cerne do Evangelho. Só existe este Evangelho, que é o Evangelho da graça. E a graça ela foi deturpada pela liberalidade, pelas valas que acontecem ao lado desse percurso equilibrado chamado graça, que é a sabedoria de Deus, mas eu definiria a graça como a revelação da nossa incapacidade. Então, a graça é a revelação plena da nossa incapacidade de sermos bons, de alcançarmos e de sermos suficientes. Isso sempre vai nos levar ao nosso devocional, à nossa dependência, aos cultos dominicais, à nossa leitura diária, à nossa vida de oração, ao nosso temor a Deus. Então, a graça ela não é uma liberalidade, ela é o poder de Deus funcionando para que a gente faça o que nós não somos capazes de fazer. Então a graça não é um evangelho da graça. A graça ela faz parte do evangelho, certo? Não. A graça ela não é o evangelho da graça. A graça é o evangelho. Entendi. Só existe um. É o evangelho da graça. É o que Paulo pregava desde o início. Quando você vê em Gálatas, capítulo 1, no verso 6, você vai encontrar que há 2000 anos atrás, Paulo já estava admirado de que a igreja estivesse passando daquele que vos chamou na graça para outro evangelho, para uma deturpação do evangelho, da mensagem de Cristo. Nossa missão é resgatar esse original, a mensagem original do evangelho. Então o que a gente vê por aí de religiosidade, eu tenho que fazer, ou existem métodos, às vezes foge dessa graça. Com certeza, sempre foge. Né? A graça ela não traz para nós demandas e obrigações, ela traz provisões e soluções. Então, o evangelho que Paulo ali, já admirado, as pessoas estavam passando para ele é exatamente esse, que por fim, com cara de humildade, é um evangelho extremamente vaidoso, em que o homem tem que fazer, o homem tem que alcançar, o homem tem que ser melhor, o homem tem que... É a substituição do poder de Deus pela capacidade de desempenho humana. E o que seria essa hipergraça que muita gente fala por aí? Muita gente tem medo dessa palavra, hipergraça, mas eu quero dizer para você que se nós formos cirúrgicos, ela é uma palavra bíblica. Uhum. Ela é uma palavra bíblica porque em Romanos, capítulo 5, verso 20, essa palavra hiper, ela é usada. Quando
O próprio apóstolo Paulo define que a lei veio, sobreveio, e é interessante que essa palavra sobreveio, ele poderia ter colocado como veio. Sim. Mas João Ferreira de Almeida ele foi bastante inteligente em perceber que não era só veio. Esse sobreveio indica que não era o plano original de Deus. Mas a lei acabou sobrevindo na queda humana com a finalidade de que o pecado, a ofensa e o erro avultasse. E se você vê que ele fala, onde a lei funcionou e o pecado abundou, aqui, ó, rupa perício, superabundou, é hiperperício. Já é a palavra que as pessoas têm medo inserida na própria graça. Superabundou, rupa perício a graça. Quando o homem chega no fim dele, quando a lei cumpre o papel dela, que o homem compreende que não é capaz, que não pode e que não é pertinente a ele alcançar isso, então a graça como uma babá, como um aio leva ele, a lei como uma babá, um aio leva ele a Cristo. E aí você experimenta a hipergraça, aquele favor de Deus que você não merece, aquele milagre que você não tem a mínima condições de conquistá-lo. Sim. E ele te alcança pelo favor de Deus. Graça seria o favor de Deus que Jesus merece. Entendi. Então, hoje em dia, as pessoas, elas criam religiosidade por não entender a graça ou porque elas querem manipular mesmo as pessoas para o bem próprio, por exemplo? Eu acredito que existem as duas vertentes. Eu Sim. acredito que existem pessoas que elas resistem à graça porque a resistência à graça, ela torna as pessoas dependentes de um líder. Sim. A religião, ela acaba se fundamentando nisso. Quando as pessoas não entendem a graça, elas se tornam dependentes de uma liderança, elas são manipuladas. E eu acredito também que existe o outro lado, da ignorância, não no sentido pejorativo, mas no sentido de desconhecer Sim. a profundidade e o cerne do assunto, onde pessoas, por um cuidado e não saber como funciona, estabelecem limites, regras, usos e costumes, tentando cuidar de um povo que nunca vai funcionar. Sim. E se eu, por exemplo, não conheço Deus, não conheço o Evangelho, mas estou ouvindo isso sobre graça, o que eu preciso fazer para mergulhar nesse rio da graça, por exemplo? Muito bom. O único requisito, pré-requisito para isso, seria nascer de novo e aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Sim. Crer no teu coração nessa nova vida que inicia-se na ressurreição de Cristo, onde nós somos identificados com Ele. Sabe, é a ideia de que a vida cristã não é uma vida melhorada. Não é você melhorando, abandonando o pecado, se tornando uma pessoa melhor. A vida cristã é uma vida substituída, onde Deus já deu o veredito dele, que a humanidade não serve. Paulo chega no ápice dessa revelação em Romanos 7,18. Sim. Paulo está explicando a respeito desse debate. Eu quero fazer a coisa certa, não consigo. E aí ele chega na conclusão de que eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Preste atenção, Paulo, escritor de 75% do Novo Testamento que nos leva a Cristo hoje, ele chega ao ápice da sua revelação. Em mim, pessoalmente, não existe bem algum. Ele entende que não é um resgate da pessoa, que Deus manda, Deus vem nessa terra, num corpo humano. Isso é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. E esse corpo humano que nos representava foi morto na cruz, trucidado. Esse é o veredito de Deus para a velha humanidade. Compreende? Sim. Então não é uma melhora, não é um ser humano melhorado, é um ser humano que morre e nasce de novo em Cristo. Então agora eu recebo o que ele merece. Sabe, quando eu me libertei da lei para viver a graça, a pergunta não era mais, quando eu precisava de algo, Senhor, será que eu mereço? A pergunta agora era, Senhor, Jesus, o teu filho merece? Uau. Se ele merece, é meu. E quando que entra, como que eu lido com o pecado? Eu entendi que na graça eu morri e vivo agora a vida de Cristo. E como que eu vivo agora entendendo também que eu peco, eu sou um ser humano e peco, que muitas pessoas falam. Como que eu lido com isso na graça? Muito legal. A gente precisa entender que enquanto estamos na carne, nessa vida, nós temos tendências humanas. Sim. O grande problema
é que antes de você, tua essência, morrer e nascer de novo, o nome disso é hamartia, é o pecado no singular. Sim. E o pecado no singular fala de uma natureza. Então essa natureza antiga, a velha natureza, ela pactuava com o pecado. Então você ia fazer as coisas erradas, ilícitas, e o teu espírito concordava com aquilo. A natureza tua, ela era hamartia, pecado no singular. Se você prestar atenção, quando a Bíblia fala de Jesus Cristo, eu acho que é João 1:29, que João Batista vê Jesus chegando por cima do monte, ele diz, no dia seguinte viu João Batista Jesus, que vinha para ele, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, preste atenção que ele fala no singular. Sim. Se ele estivesse falando que esse homem veio tirar todos os nossos erros e nossas escolhas erradas, aquilo teria que estar no plural. Mas ele está falando de uma natureza, ele veio tirar essa natureza humana que concorda com o pecado. Pastor, agora eu nasci de novo. Muito legal, agora o teu novo homem interior, ele não concorda mais com o pecado. Mas, vez por outra, você ainda vai ter acidentes de percurso. Sim. O apelo da tua carne ainda vai te levar a fazer escolhas erradas, se comportar de forma errada, falar coisas erradas e, principalmente, pensar coisas erradas e sentir. Mas o teu espírito não vai concordar mais com isso. Então, entende? Entendi. Então, isso é o sinal de que você nasceu de novo. É o que Paulo falou. Eu descobri que em mim não habita nada que presta, mas o meu espírito concorda com o certo. Entendi. E de onde vem a força para eu começar a vencer? Para fazer com que o meu espírito fique mais forte? Se você entendeu que o pecado agora, antes ele habitava no corpo e no espírito, hoje ele habita só na carne, teu espírito é livre, Sim. a solução para isso é quanto mais você der atenção e enaltecer o teu espírito, quanto mais você relevar, quanto mais você elevar a relevância do teu espírito para a tua existência, mais você vai drenar influências e comportamentos dele. Entendi. Então eu tenho só que mergulhar na graça, que a graça ela é essa força. Você precisa entender isso e depois você precisa edificar o teu espírito. A Bíblia diz que a nossa salvação, Romanos capítulo 10, verso 9, a Bíblia diz que a nossa salvação vem de confessar com a nossa boca uma expressão sonora audível, que eu creio que é a invasão dessa terceira dimensão, Sim. Jesus como nosso Senhor, Senhor Adonai, o dono. E em meu coração eu acreditar que ele ressuscitou. Veja que não nasce na cruz, na morte, mas nasce na ressurreição, porque é essa nova vida, nós ressuscitando junto com ele. Se eu acredito nisso, eu estou salvo, é o que a Bíblia diz. Mas isso é completamente diferente de andar na luz. Entendi. Se você agora não começar a edificar essa revelação no teu espírito, você não vai conseguir ir subindo de nível, sabe, para Sim. essa influência. Acredita, é uma influência. Tem a tua carne e o teu espírito. Gálatas fala isso. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Se eu não me engano, é 5:16. Gálatas 5:16. Ande no espírito e jamais satisfareis os desejos desenfreados da carne. Entendi. Então, o entendimento é você alimentar o seu espírito. Como eu alimento o meu espírito? O seu espírito, eu falo de alimento, mas eu falo de treinamento espiritual também. Sim. Sabe como uma academia faz com o teu corpo? Eu creio que quando você tem um tempo de leitura da palavra diário, devocional, você vai aguçar o teu espírito. Eu acredito que quando você passa a declarar aquilo que está na palavra, independente do que você vive no seu meio, você começa a treinar o teu espírito. Eu creio que quando você começa a meditar, que é a palavra hagar do hebraico, que é falar baixinho, ruminar com você mesmo, sabe? Quando a tua mente está devaneando através das circunstâncias, as aparências e até os sintomas, às vezes, no corpo, e você consegue se desvirtuar disso para priorizar a fonte, a palavra, e você consegue começar a falar com você mesmo. Pelas pisaduras de Cristo eu sou curado.
Sim. Deus, meu Senhor, há de prover todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, eu creio que você começa a edificar o teu espírito como fonte, sabe? Aí também a oração em línguas, que é um assunto extremamente polêmico, e a oração na tua consciência também, teu devocional com Deus. Então, são práticas diárias de vida, né? Que vão treinar o teu espírito a se sobressair em cada bifurcação da vida. Cada momento que a vida te propor um caminho diferente da palavra, se o teu espírito está treinado, ele vai te puxar para o caminho da palavra. Entendi. Tuas escolhas serão segundo a palavra, tua definição será segundo a palavra e a tua decisão será baseada e amparada pelo que a palavra diz e não pelo que você está sentindo. Paulo diz assim, em 2 Coríntios 5:7, ele fala assim, veja só, essa nova criatura, ela já não anda pelo que vê, ela anda pelo que acredita. Fé. E é possível eu crescer espiritualmente sem frequentar uma igreja? Olha, Que é uma das grandes polêmicas também. Eu sou cristão, mas eu não preciso ir à igreja, por exemplo. isso é uma vertente causada pelo maligno. Isso é diabólico e satânico. Porque é um plano de Deus. Eu costumo dizer às pessoas que se Jesus Cristo morreu pelo corpo, são as pessoas unidas de uma forma sobrenatural em uma entidade corporativa chamada de Cristo, Sim. as igrejas, os prédios, os apóstolos morreram por ela, guiados pelo Espírito Santo. Então você vai ver que os apóstolos foram martirizados, fundando prédios onde essa igreja iria se reunir. A igreja começa em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem e aqueles 120 pessoas relatadas pela Bíblia são batizadas com o Espírito, começam a orar em línguas e elas partem para o mundo municiadas, equipadas com poder sobrenatural. Quando você chega no fim desse capítulo, Atos capítulo 2, no 46, você vai ver que eles, no 46, você vai ver que a Bíblia diz que eles diariamente, uma palavra minuciosa, Sim. perseveravam unânimes em unidade no templo. Veja, a igreja nasce em Atos 2, de 1 a 4. No 2:46, a igreja pura, criada por Deus, sem nenhuma influência humana, social, psicológica e satânica, ela praticava isso. Uma reunião diária no templo e também tomavam a Santa Ceia, partiam pão de casa em casa. Mas eles se reuniam no templo diariamente. E se você compreender que a Bíblia é o único manual para se fazer igreja, Sim. não existe outro. Não adianta você pegar o pensamento de um homem, eu acho que... Pegar o meu pensamento, eu acho que deveria ser assim. O único manual, a única base divina e original e fidedigna pela qual nós podemos fazer igreja é a Bíblia. E a Bíblia diz que a igreja nasce se reunindo todos os dias no templo. Sim. Entende? Entendi. E uma coisa que a gente recentemente teve a nossa conferência Justiça e Amor, e uma das grandes perguntas que me fazem em relação a amor, o amor de Deus ou Deus é amor. Se Deus é amor, por que ainda existe sofrimento no mundo? Como que a gente responde isso com base na Bíblia? É complicado para a gente falar isso para as pessoas, elas precisam entender. E isso é um assunto bastante vasto, Gabriel. Sim. Porque, a princípio, nós precisamos entender que a terra, eu acho que é Salmo 115, no verso 16, a Bíblia diz que Deus criou a terra para os homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então nós entendemos que existe um propósito de Deus e que para estar nessa terra precisa-se ter um corpo. Sim. Tudo que anda nessa terra sem um corpo é ilegal. O corpo que você fala é o físico. O físico, carne e osso, certidão de nascimento. Olha que loucura, você me levou para falar essa loucura aqui dentro. Eu não programava isso. Mas você precisa ter uma certidão de nascimento para andar aqui de forma legal. Sim. Até Deus.
Então você percebe que quando Deus precisou interferir na humanidade, ele precisou entrar pela porta, um útero feminino. A porta desse lugar é o útero feminino. Qualquer pessoa que entrar por outro lugar, o que ele diz? João, capítulo 10, verso 1, ele começa a dizer assim, ó, em verdade vos digo que quem não entra pela porta é um ladrão, é um salteador, ele não é legal. Jesus diz, eu entrei pela porta, eu nasci pelo útero feminino para que eu possa ter autoridade humana Sim. de operar aqui nesse lugar. Você entende isso? Só que esse Jesus, quando cumpriu a sua obra e consumou sua obra, ele ressuscita nesse corpo, nos trazendo a uma nova existência, como falamos agora há poucos minutos, Sim. e esse corpo é tirado daqui da terra. A Bíblia diz em Atos que os apóstolos viram ele subir ignorando a gravidade e desaparecer entre as nuvens, acompanhado por anjos. E agora não existe. Então a grande loucura do Antigo Testamento, que não é compreendida, que é revelada pelo Espírito, é que a igreja corporativa, ela formou o novo corpo de Cristo, dessa obra. Entenda, Cristo não é Jesus. Jesus, o nome dele é Yeshua HaMashiach. Mas o Cristo é o que Jesus fez na cruz. É o que a mente de Deus fez para redimir o homem. Então agora a igreja se torna um novo corpo, carne e osso, desse Cristo. Entendi. Por isso que a Bíblia nos chama do corpo de Cristo. E sem essa igreja operar, esse Deus que é Espírito, como está escrito em João 4, ele não pode fazer nada aqui. Absolutamente nada. Então, Paulo vem relatando isso. Cristo é o cabeça, gente. Ele é a cabeça. Ele é a sede do intelecto, do pensamento e da decisão. Mas nós somos o corpo. E ainda que a minha cabeça decida que eu estou desidratado e que eu preciso dar um gole nessa água, se o meu corpo for tetraplégico, isso não vai funcionar. Vai ficar paralisado. Então, por mais que Deus seja amor, a igreja ignorante que transformou em uma reunião social semanal com uma operação extremamente fanática e emocional, ela perdeu a sua operacionalidade inteligente. Entende? Ela se desabilitou dessa capacidade sobrenatural que Deus nos deu. Então, a falta de entendimento da igreja, de saber que ela é Cristo hoje, faz com que todas essas coisas aconteçam. E frustra o próprio Deus. Entendi. Você entende? Aí você vai ver crianças sendo mortas e estupradas todos os dias na Praça da Sé. E cadê Deus? Se o mundo evangélico diz que Deus está no controle, então eu não quero seguir esse Deus. Entendi. Todos os dias na UTI dos hospitais, pais morrem antes do tempo e deixam filhos desamparados. E pior, filhos morrem e deixam pais, que isso é completamente anormal. Mas por que Deus não intervém? Porque hoje ele delegou isso à igreja. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 6, inclusive esse é o assunto que nós estamos ministrando lá na NGC todo domingo, uma série de mensagens, né? Um aposento elevado. A gente tem falado, olha, que juntamente com ele nós ressuscitamos, essa nova criatura foi gerada, e ele nos levou para sentar em lugares celestiais em Cristo. Esse corpo de Jesus, carne e osso, que ignorou a gravidade, subiu, ele hoje está sentado lá à direita de Deus. E de uma forma muito louca, se você parar hoje existe lá no céu um Deus no corpo de um homem. Essa é a nossa crença cristã. E esse Deus no corpo de um homem é o nosso representante. É lá que nós estamos sentados. É de lá que nós temos que operar. É de lá que nós operamos a autoridade de Deus como num reinado. Sabe? Sim. Um rei não reina fazendo. Um rei reina falando. E à direita dele, o grão-vizir estipula tudo aquilo que é determinado por ele. Agora entenda que a igreja está sentada à direita de Deus para executar o plano de Deus na terra. Na verdade, Gabriel, o que falta é o entendimento do que a igreja é. Sim. Eu acho que a igreja se perdeu em identidade. Concordo. Esses dias eu estava vendo na internet as pessoas brigando, literalmente brigando, porque uma igreja tem a parede preta e a outra igreja não tem. E isso você começa a ver
o porquê que as pessoas sofrem na rua. Porque a igreja está brigando por coisas que não precisa. Muito bem. Entende? Não é fantástico? Isso é louco se você for parar para pensar. Aí você vê alguém falando, a pessoa sofre porque a culpa é de Deus. Sendo que eu não estou fazendo a coisa que Deus mandou fazer, então a culpa é minha. Por não estar agindo como Deus pediu, como igreja, como Cristo na Terra. E para a gente começar a falar também sobre o que eu comentei, né? Que a gente veio de uma conferência, Justiça e Amor. A gente entendeu agora um pouco sobre o amor de Deus. E o que é a justiça de Deus? Vamos lá, eu gostei muito do que você falou. Hoje as pessoas estão brigando pela forma de fazer igreja. Não vou nem colocar assim. As pessoas estão brigando por como os pastores decoram a igreja, que absurdo. Sim. Se a parede é azul, preta ou branca, e os caras estão se degladiando por isso. Você sabe qual foi o primeiro homicídio na Terra? Sabe, né? Sim. Caim matou Caim, Abel. Sabe o que é interessante? Não foi por causa de mulher, não foi por causa de time de futebol, não foi por causa de dinheiro, foi simplesmente por uma divergência na forma de cultuar. Um achava que era de um jeito, o outro achava que era do outro, e um com inveja do outro matou o outro. O interessante é que quando Deus aparece, a pergunta de Deus é: aonde está o teu irmão? Né? Parece que ele não importa quem está certo. Sim. O que importa é onde está o teu irmão, cara. Entendi. Onde é que está o teu irmão? Então, não existe o jeito certo de eu fazer, existe o jeito certo de Deus. Muito bem. Se você vai pintar a parede de azul, de branca, de marrom, como você quiser. Pastor, por que a parede é preta? Porque a gente trabalha muita mídia e fica mais fotogênico, mais definida a imagem com fundo preto. E acabou, não é? E é assim que a gente pensa. Sim. E em relação à justiça de Deus, o que seria a justiça de Deus? Que é polêmico também esse assunto. É muito, muito polêmico. A justiça de Deus é exatamente essa substituição. Essa justiça de Deus é a nossa substituição. É você entender uma coisa muito louca. É você receber o crédito do desempenho do cara que te substituiu. Em base, em essência, a justiça de Deus significa a justiça de Jesus creditada, imputada a nós sem nosso mérito. Né? A Bíblia fala dessa troca insana. A dificuldade é que a arrogância e a vaidade dos homens, ele não quer só ser, ele quer merecer fazer. Entendi. Houve uma passagem no Antigo Testamento em que um capitão da guarda, ele estava acometido de lepra, e aí ele foi procurar o Eliseu. E quando ele vai procurar Eliseu, ele acha que Eliseu vai falar algo espetacular para ele fazer, e Eliseu vira para ele e diz: cara, desce desse cavalo branco, um símbolo da arrogância e da vaidade do homem, e mergulha a tua cara 7 vezes na lama do Jordão. E ele volta irado, dizendo: não vou fazer, os rios lá da Síria são muito mais limpos e bonitos do que o daqui, eu não tenho que fazer isso. A serva que é do lado dele esperou o momento correto com sabedoria e diz assim: cara, se ele tivesse pedido algo bastante difícil, você não faria? Aí o capitão diz: eu faria. Ela diz: e por que você não faz isso que é tão simples? Isso traz para a gente essa dificuldade do homem em receber a graça, o pronto. O homem quer merecer. O homem quer subir no monte 30 dias. O homem quer jejuar 40 dias. O homem quer pagar promessas. E depois nós, os cristãos, estamos chacotando e criticando um católico subindo a escadaria da Penha 360 degraus. E ele faz a mesma coisa em cima do monte, não muda nada. É verdade. O conceito é o mesmo, de pagar um preço. A justiça de Deus é algo que nos vem pela graça. Paulo fala a respeito disso em Romanos capítulo 10, verso 1. Presta atenção, ele começa a falar assim. E veja que ele está falando do povo judeu, o povo mais criterioso em cumprimento de usos e costumes. Ninguém na terra é tão criterioso como o judeu ortodoxo. E Paulo diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, é que sejam salvos. Paulo chega a cogitar assim: os caras fazem isso tudo e nem salvo eles são. Vira mais um, põe no verso 2.
Ele diz, porque eu dou testemunho. Uma coisa eu posso dizer, eles não fazem isso por mal, eles amam a Deus, mas eles não têm o entendimento. E aí Paulo explica, vira mais um. Paulo diz assim, eles desconhecendo, olha lá a tua pergunta, a justiça de Deus, eles procuram estabelecer a sua própria e não se sujeitam àquela que vem por substituição gratuita. Mais um só. E aí ele diz assim, porque Cristo, talvez você vá me fazer essa pergunta, Sim. é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Quando você entende, 2 Coríntios 5:21, você vai ver, Deus pega Jesus como teu representante e põe na cruz. A cruz não era castigo para ladrão de galinha. Sim. A cruz era castigo para terrorista, para os piores malfeitores. E aí você olha assim, mas pô, o cara não mentiu, não roubou, o cara não tem nenhum delito, como é que ele foi parar naquele lugar? Ele não merece. Sim, é exatamente essa a essência. E esse é o segredo da funcionalidade da redenção. Ele não merecia estar lá e foi para lá. Para que você, não merecendo ser justo, se torne justo. É isso que diz em 2 Coríntios 5:21. Aquele que nunca pecou, que não conheceu o pecado, Deus pegou ele e fez pecado no nosso lugar, por nós, é o segredo do verso, e para que o propósito? Nós fôssemos feitos justiça de Deus. É como eu falei há pouco tempo, Gabriel. Hoje eu me relaciono com Deus, não é porque eu mereço, é porque eu creio na substituição. Sim. É sob o mérito de Cristo. Entendi. Isso é a justiça de Deus. Entendi. E tudo isso que a gente falou sobre graça, sobre justiça, tudo isso a gente só alcança pela fé. E o que seria a fé? A fé, se você me pergunta, pastor, o que é fé? Para mim, dar uma definição, eu te diria, a fé é a harmonia dos pensamentos entre você e Deus a respeito de um assunto. Entendi. Seja justiça. O que é fé? Para a justiça. É você pensar igual a Deus a respeito de justiça. O que é fé para ser curado? É você pensar igual a Deus a respeito da doença, da cura. Entendi. O que é fé para eu prosperar? É eu conseguir pensar como Deus pensa a respeito do meu sucesso. Entendi. Então, a fé é a harmonia de pensamentos a respeito do assunto, da causa que você está interpelando com Deus. Pensar como Ele a respeito da situação. Entendi. E tudo isso é o Evangelho? Tudo isso é o Evangelho que o mundo chama do Evangelho da Graça. Mas para nós é simplesmente o genuíno Evangelho de Cristo. Legal. E uma pergunta, mestre. Se eu estou numa igreja que não prega isso, e eu tenho um anseio para... Eu entendo que isso é a verdade, Deus está falando dentro de mim, mas a igreja que eu frequento prega religiosidade ou prega lei. Como que eu faço? Eu saio da igreja porque eu respeito meu líder ou eu procuro outro lugar? Qual o conselho o senhor dá? É bastante complicado, porque as pessoas hoje se apegam a pessoas e a ambientes e a relacionamentos. A primeira coisa que eu quero falar para todos que estão nos assistindo é que igreja não tem nada a ver com apego e nem com empatia. A igreja tem que ser fundamentada, como eu falei, num único modelo para se fazer igreja chamado a Bíblia. Sim. Então, se você está num lugar onde você tem esse anseio no coração e você descobre essa mensagem da graça, mas o teu líder ele é religioso, você só tem uma coisa a fazer. Ou é ir falar com esse líder a respeito disso para ver qual é o posicionamento de humildade dele para reconhecer isso. E a segunda coisa é se submeter e vender a tua revelação para se submeter a algo imposto a você, que isso é completamente inviável, incorreto. E a terceira é você sair do lugar, porque se você continuar lá discordando dele, você vai cair em rebelião. Sim. Entende? Você não vai concordar com ele, você vai começar a se pegar murmurando, reclamando, e a pior de todas as etapas é quando você estiver comentando com os outros a respeito dessa discordância. Então, o meu conselho é que se não está bom para você ali, saia em paz e nunca fale mal dele. Sim. Entendi. E, mestre, a gente está partindo para os minutos finais. Temos algumas perguntas que mandaram para a gente. E a primeira pergunta, eu acredito que a maioria já foi respondida,
Mas vamos ler. Existe evangelho da hipergraça? Já foi respondido aqui. Sim, existe o evangelho da hipergraça, que é o evangelho. O que é hipergraça? É uma graça que te alcança independente do seu mérito. A polêmica das pessoas é assim, pastor, então eu recebo essa graça, eu posso chutar o balde, pisar na jaca, deitar o cabelo, fazer o que eu quiser. Eu falo, não, cara, veja bem, essa hipergraça, a graça, ela vem sobre a nova criatura, os que nasceram de novo. Sim. Se você nasceu de novo de fato, você não vai querer isso. Essa verdade que eu estou passando aqui para vocês, se no teu coração está despertando a vontade de você ir fazer o que não presta, é porque você não nasceu de novo. Você precisa se converter, aceitar Jesus. Entendi. Porque essa mensagem me faz ser grato e querer fazer o autor sorrir. Meu desejo da minha vida é fazê-lo sorrir. E quando eu falho, eu erro esse alvo, eu fico extremamente constrangido e correndo volto para a palavra. Então, a graça é essa força para você não querer pecar. Muito bem. Exatamente. E essa é a segunda pergunta. Graça é licença para pecar? Não, ela é a força para não pecar. A graça é o poder. Por exemplo, pastor, eu fumo, não consigo largar o cigarro. Eu vou para o céu? Vai antes de mim, porque dá câncer, né? Sim. Mas se você tem o desejo genuíno de largar, a graça entra com a capacidade sobrenatural para você largar. A única coisa que a graça depende é do desejo genuíno, da honestidade. Eu quero parar. Você tem uma vida dupla com adultério? Você quer largar isso e voltar a viver correto com a sua esposa e honrar a tua família? A graça é a força para que você consiga. Sim. E a próxima pergunta. Na graça, eu não preciso pedir perdão? Veja, se você está falando do teu irmão, precisa. Que eu acho que é lícito, quando você erra, chegar humilde, honesto e de caráter. Me perdoa, eu errei. Se você está falando de Deus e a pergunta é preciso, não precisa. Porque é como eu te falei, a partir de agora, o que é fé para a justiça? É você se ver como Deus te vê. E Deus te vê em Cristo. Cristo não tem erro para pedir perdão a Deus. Sim. Entende? Por isso que no Antigo Testamento Deus chega a dizer, nessa nova aliança, dos teus pecados eu não me lembrarei. E ele não diz isso porque tem Alzheimer ou deficiência de memória. Ele diz isso porque ele decide te colocar em Cristo e te observar num ponto de convergência chamado Jesus Cristo. Entendi. Então, se a pergunta é preciso pedir perdão a Deus, não. Preciso pedir perdão ao meu irmão? Precisa. Ah, legal. E a próxima pergunta. A graça desvaloriza o arrependimento? De forma alguma. Porque arrependimento ele é traduzido 100% das vezes na Bíblia da palavra metanoia. E metanoia é mudança de mente. Meta é mudança. Noia é mentalidade. Então, a metanoia é exatamente o que eu acabei de falar da fé. O que é a metanoia? É eu mudar a minha mentalidade para começar a me ver como Deus me vê. Isso para Deus é arrependimento. Sim. Isso para Deus é o verdadeiro arrependimento. Quando você para de se ver culpado, condenado, né? A gente pode ir longe, mas ao mesmo tempo bem perto. Adão andava com Deus todos os dias no paraíso. Um dia ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e Deus continuou vindo atrás dele. O pecado não separou ele de Deus. Mas quando ele chegou, Deus chegou na terra, procurou, o cara estava escondido. Quando Deus força, onde tu tá? E ele aparece e diz, eu me escondi porque eu estava nu e tive medo. E o cara nunca tinha vestido uma cueca. Então, na realidade, o que mudou não foi o ato, foi a percepção de si mesmo. Ele começou a se ver culpado, indigno, imerecedor. E isso sim separa o homem de Deus, a culpa e a condenação. Legal. E, mestre, a gente está partindo para os momentos finais. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, que ouviram isso, que com certeza o fogo do Espírito tem queimado nas pessoas em relação a essa verdade. E queria que você deixasse essa mensagem para as pessoas olhando para essa câmera aqui. Bem, eu acredito que nós estamos muito próximos à volta de Cristo e que você que tem essa sede, essa fome no coração, eu creio que não seja só para você, mas que Deus queira te usar nesses últimos instantes da igreja na Terra. Então eu convido você a participar dessa verdade, dessa explosão, não é de algo novo, mas do resgate do genuíno Evangelho da Graça,
que há 2000 anos atrás Paulo já via isso sendo deturpado pela concupiscência humana, a necessidade da vaidade humana. Eu convido você a procurar, se você está muito longe, em outra cidade, se dedique a encontrar uma igreja perto da palavra, não perto da sua casa, mas uma igreja que esteja perto, fiel, fidedigna ao genuíno Evangelho de Cristo, que te mostre quem você é. Se você está numa igreja onde as pessoas estão te dizendo o que fazer, isso é uma anomalia, porque isso vai formar Frankensteins. O homem é fundamentalista. Você tem que chegar num lugar onde a igreja te mostre quem você é, tua verdadeira identidade, tua posição em Cristo, para que você cresça. Nós, lá na NGC, nós estamos no Alto da Moca, Rua Pirassununga, 1219. Isso. No Alto da Moca. Toda terça-feira, às 20 horas, e todo domingo, 10 da manhã e 19 horas, com essa mensagem, trazendo a revelação e o resgate do genuíno Evangelho de Cristo. Se você está aqui em São Paulo, dá um pulo lá, vai nos visitar. Se você é de outra igreja, dá um abraço no seu pastor, fala para ele que encontrou um homem que ora por ele sem conhecer, porque eu oro por todos os pastores dessa nação, para que eles tenham uma genuína revelação, sabe? E possam voltar à luz da verdade do genuíno Evangelho. Sim. E se você está sem igreja, cara, peregrinando, vem para NGC, vai ser uma honra. Nós temos a Escola Raia, que é mais profundo ainda, acontece toda segunda-feira, de 8 da noite às 10h30 da noite, com 3 aulas de 45 minutos e 15 minutos para o momento gourmet, no nosso espaço gourmet ali, de comunhão e de refeição, porque muitos vão direto do trabalho para lá, mas no mesmo endereço, Rua Pirassununga, 1219, segunda-feira, às 20 horas, Isso. Escola Raia. Dá um pulo lá, vai conhecer uma aula, vem falar com a gente. Se você está sem igreja, eu quero dizer que você encontrou a melhor igreja do mundo, a Igreja de Cristo. É isso aí, pessoal. Escola Raia, então. Se você quiser saber mais, a gente tem um site www.novageraçãochurch.com. E você que quer se aprofundar de verdade nessa palavra, nesse genuíno evangelho, nessa verdade, entender mais profundo o que é graça, o que é justiça, o que é fé, se inscreva na Escola Raia lá no nosso site e a gente vai estar te aguardando. Esse foi o nosso primeiro podcast. Siga a gente nas redes sociais. Ative o sininho, compartilhe, mande para o máximo de pessoas para que essas pessoas conheçam o que é o Evangelho de verdade. E tamo junto, até a próxima. Jesus te ama, Deus te ama. É isso aí. Guarde isso, a essência de tudo. Se você não conseguiu guardar nada, guarda isso. Não importa o que você faça, Deus te ama com amor ágape. E não tem nada que você possa fazer que aumente uma gota esse amor. Mas também não tem nada que você possa fazer que diminua nenhuma gota. Ele te ama em Cristo. Você é um filho amado, altamente favorecido e grandemente abençoado. É isso aí. E se preparem para o próximo episódio. Tamo junto. Fechou. Deu quanto?